vida amorosa no momento atual. Signo de Libra inicia com a energia da Imperatriz, que tem muita afinidade com o regente de vocês, Vênus, e vocês iniciam com uma energia bastante favorável para os relacionamentos. Vejo que vocês podem estar mais abertos a isso, também buscando cuidar mais da própria autoestima, da própria aparência, principalmente as mulheres de Libra, e com isso, com essa atitude de investir em si mesmo, em cuidar de si mesmo, também está refletindo no outro, nas outras pessoas. Então vocês podem estar com talvez muitos de vocês podem estar até com certo magnetismo no momento atual, bastante sociáveis e querendo realmente cuidar da outra pessoa. Para quem está num relacionamento ou está lidando com alguém já, vocês estão com essa energia mais amorosa, mais, inclusive com mais paciência ao se relacionar com o outro. Alguns de vocês podem estar lidando também com uma figura feminina de influência, principalmente a figura materna, que pode estar influenciando diretamente o relacionamento de vocês com o parceiro, para quem está num relacionamento, ou a relação de vocês com alguém, para quem está lidando com alguém. Pode haver questões envolvendo a figura materna de uma das partes, também afetando muito a situação no momento atual. Alguns de vocês podem estar lidando com uma mulher grávida, por exemplo, já que a questão maternidade também pode estar influenciando muito a situação, como alguns já podem ser casados aqui. Para quem está lidando com uma mulher, já pode ser casado e a parceira estar grávida, por exemplo, ou ter o desejo de engravidar, e isso influencia muito a situação no momento atual. Mas em todo caso aqui é uma energia bastante favorável para os relacionamentos, traz muita estabilidade também, traz prosperidade e esse cuidado um cuidado que tem essa energia maternal, mesmo que seja um homem aqui assistindo o vídeo, também incorpora essa energia da Imperatriz, e pode até fazer com que os homens de Libra se comportem mais de uma forma feminina, mas não afeminado, é diferente. Vocês podem estar sendo mais passivos na situação, não tomando atitudes diretas, sendo mais pacientes, sendo mais carinhosos com as pessoas, e essa energia traz muita estabilidade também nos relacionamentos. E tudo isso vem a partir do interesse em cuidar da própria autoestima, que está muito forte também no momento atual. O obstáculo tem outro arcano maior, o arcano da força. Vocês podem estar lidando com uma pessoa do signo de Leão, mas não necessariamente. E pode estar existindo aqui, uma das partes pode estar tendo uma certa dificuldade em talvez até de tomar atitude na situação, por não ter coragem, não ter tanta autoconfiança. Se forem vocês
A Imperatriz pede para que vocês busquem elevar mais a autoestima de vocês, buscando cuidar mais da própria aparência, principalmente, buscando desenvolver as habilidades de socialização, de usar a criatividade nas situações, de usar a sedução também para conseguir o que vocês querem. E a força como obstáculo tanto pode estar indicando essa falta de coragem numa situação, tanto também pode mostrar que principalmente quem está lidando com alguém, já seja parceiro ou a pessoa que vocês estão interessados, pode haver uma questão aqui de ego, uma das partes ser mais orgulhosa do que a outra e isso dificultar a relação. Uma das partes querer dominar a outra, principalmente quem está lidando com uma mulher, e essa mulher pode ser muito atraente, tem um magnetismo muito forte e também pode ter uma personalidade muito forte. Então pode existir para alguns de vocês estarem lidando com uma pessoa que ou tem uma personalidade forte, ou existe essa questão do orgulho, do ego muito forte na situação e que está dificultando a relação. Também pode ser o caso, como eu falei, que existe a possibilidade de alguns estarem lidando com questões familiares que envolvem principalmente a figura materna. Então pode até ser essa figura materna de uma das partes, a mãe de uma das partes, de querer controlar a situação, de querer dominar aqui a situação, e isso dificultar também a relação de vocês com alguém. Mas o que eu vi primeiro aqui foi a questão da falta de autoconfiança de alguns, que faz com que dificulte em tomar atitudes na situação por não ter essa coragem, não ter autoconfiança, não ter muita autoconfiança para conseguir tomar essa atitude aqui. Na base tem o 7 de espadas. Vocês podem ter vindo de um período onde vocês poderiam ter lidado com uma pessoa que não passava tanta confiança para vocês. Poderia até ser uma pessoa que ou mentia, ou fingia ser algo que não era, ou era um pouco traiçoeira, não revelava muitas informações sobre a vida dele ou dela, ou sobre ela própria. E eu vejo que há uma desconfiança por conta de ter passado por isso, já que é uma energia mais do passado. Então, essa desconfiança está influenciando diretamente as situações do momento atual. Também existe a possibilidade aqui de alguns, principalmente quem está lidando com o homem, de ter lidado com essa pessoa ter escondido o fato de ser comprometida, ou de, já que tem Imperatriz aqui, alguns podem ter lidado com um homem que era traidor e por isso não revelou essa informação de ser comprometido, casado principalmente, ou de ter engravidado, por exemplo, uma outra mulher, também pode ser o caso. Mas o que eu vejo principalmente é essa desconfiança de vocês por experiências passadas. Então, essa forma de pensar meio desconfiada em relação às situações está afetando as situações do momento. Também pode ser o caso de esse 7 de espadas ser uma questão de autossabotagem como eu falei aqui, da tendência de alguns de não ter tanta autoconfiança na situação. Então isso pode ser gerado por autossabotagem também, uma forma de pensar que causa essas desconfianças, inclusive acerca da situação, acerca da pessoa que vocês estão lidando,
por causa dessa questão aqui da autoestima, da autoconfiança, que não está equilibrada aqui. Então, se alguns de vocês se identificaram com isso, é preciso vocês trabalharem a autoestima, principalmente, para vocês conseguirem ter mais, confiar mais nas próprias capacidades de sedução, de conseguir se relacionar com outra pessoa, seja uma pessoa nova ou a pessoa que vocês estão lidando no momento, e acabar com essas possíveis paranoias ou desconfianças aqui. Alguns até podem ter problema de timidez por conta disso, de ter uma certa insegurança. O 7 de espadas também me remete a um certo receio de falar, por exemplo, de se expressar verbalmente, realmente de conversar aqui. Então pode ser gerado por timidez também. No passado recente tem o 3 de ouros. É possível que no passado recente pode ter havido a influência do aspecto profissional ou estudo ou alguma atividade que envolva terceiras pessoas, atividades em grupo aqui, pode ser atividade física ou um grupo de estudos sobre seja qualquer assunto que for aqui, ou realmente um trabalho que seja feito com outras pessoas. Pode ter influenciado a situação no passado recente. Alguns de vocês podem ter se dedicado à área profissional, financeira, buscado o progresso nessa área, e isso tem influenciado muito. Eu vejo que por causa desse foco mais nas questões materiais e práticas, vocês podem ter lidado muito com pessoas, colegas de trabalho, colegas de estudos para quem faz faculdade, por exemplo, ou alguma atividade que vocês fazem com frequência que envolve outras pessoas, que há essa troca com outras pessoas, há uma certa energia de colaboração, por exemplo. E vejo que muitos de vocês podem ter conhecido pessoas nesse círculo que influenciou aqui a situação no momento atual. Principalmente quem está lidando com, quem tem interesse em mulheres, por exemplo, pode ter havido aqui, vocês podem ter conhecido essa pessoa através desse círculo que eu falei, do âmbito profissional, estudos ou uma atividade que é feita em conjunto. E isso está afetando o momento atual. Mas também existe a tendência aqui para alguns de, no passado recente, ter havido a influência de terceiros na situação, principalmente mulheres aqui. Alguns podem ter lidado com uma situação de triângulo, onde envolve aqui a influência do aspecto do trabalho na situação, e houve também a vontade de que essa situação tivesse progresso, mas como é naipe de ouros aqui, então é uma energia mais lenta, vejo que pode ter dado trabalho, principalmente quem se envolveu numa situação de triângulo, porque eu vejo isso também forte para alguns. Então, tem 2 3 aqui repetido, 3 de ouros com o arcano 3 da Imperatriz, então para alguns pode ter sido, não necessariamente um triângulo amoroso. Eu vejo que houve a influência de uma terceira pessoa, seja colega de trabalho, seja colega de faculdade, ou de uma atividade feita em grupo, ou até a figura materna de uma das partes aqui, que pode ter causado uma certa dificuldade, um trabalho aqui, e o desejo de que houvesse a colaboração para que a situação tivesse avanço aqui, mas houve uma certa lentidão por conta do ser o naipe de ouro ser um elemento mais lento,
que é do elemento terra, então eu vejo que houve uma certa lentidão aqui. No centro de atenção tem outro arcano maior, o arcano da estrela. Vocês também podem lidar com uma pessoa do signo de Aquário, mas não necessariamente. Vejo aqui muito forte, para quem está lidando com uma mulher, essa mulher chama muita atenção. Pode até ser, vejo que é uma mulher muito atraente, pode até ser que essa mulher seja popular, ou tenha um trabalho aqui, trabalhe com aparência, e por isso tem essa popularidade, pode até ser popular nas redes sociais, por trabalhar com o corpo principalmente, ou algo relacionado à moda, por exemplo. Mas a estrela aqui como centro de atenção mostra que há uma possibilidade de vocês estarem lidando com alguém que vocês têm uma forte conexão espiritual. Com a força aqui também, mesmo sendo obstáculo, eu vejo que existe essa tendência para muitos de vocês estarem lidando com alguém que tem essa forte conexão, mas também está causando alguns desafios, e isso é comum de acontecer, e esses desafios são causados principalmente por conta do ego de uma das partes. Então, como eu vejo a possibilidade de vocês estarem lidando com alguém que tem um forte orgulho, por exemplo, ou ter a vaidade muito aflorada, já que muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito atraente, então tem essa questão da vaidade também. E a estrela mostra para vocês manterem a esperança, manter a fé, mas tomar cuidado com altas expectativas, para vocês não colocarem essa pessoa num pedestal, porque há a tendência de alguns de vocês fazerem isso, e é muito por idealizar a pessoa, e também idealizar o relacionamento, e vocês precisam prestar atenção nisso, tomar cuidado com isso. Também existe o caso aqui de alguns estarem lidando com uma pessoa que vocês já romperam um relacionamento, já se separaram dessa pessoa, e pode estar havendo uma certa reaproximação dessa pessoa, apesar de haver ainda dificuldade aqui por conta de orgulho, como eu já falei. E a estrela mostra para vocês também nessa situação manter a fé, manter a esperança, porque há a possibilidade de vocês conseguirem reconstruir essa relação se vocês se mantiverem positivos, principalmente quem está lidando com uma pessoa que tem uma forte conexão emocional e espiritual aqui. Então, há a possibilidade de vocês, se vocês se separaram, romperam a relação, inclusive de uma forma muito dramática, e até para alguns pode ter sido inesperada também, existe a possibilidade de haver essa reconstrução. Mas para que isso aconteça, é preciso que ambas as partes passem por um processo de cura, e isso pode levar um certo tempo. Tem dois arcanos maiores aqui que remete a ser uma energia mais lenta. A Imperatriz, como vocês podem ver, é uma mulher grávida, a personagem. Então, remete ao período de gravidez, que leva 9 meses. Então, é necessário ter paciência. Também com essa questão da cura, que a pessoa não se cura em 3 dias. Depende muito de cada um, de como é o processo, se a pessoa se magoou muito, se a pessoa guarda rancor. Como tem a questão do orgulho aqui, então ainda existe essa questão para ser superada. Então vocês precisam ter fé, principalmente na espiritualidade, porque eu vejo aqui que também há essa proteção espiritual na situação. No futuro próximo, tem outro arcano maior, o carro. Então há muita tendência de haver avanço na situação,
se vocês terem a autoconfiança de ter as rédeas da situação. Vejo que vai ser preciso vocês aqui focar numa direção. Pode ser o caso, se não forem vocês aqui tomando as rédeas, vejo que a outra pessoa vai querer tomar as rédeas, ter o controle da situação. Mas pode existir aqui a possibilidade, se alguém está lidando com uma figura materna aqui que está causando dificuldade, vejo que essa pessoa vai querer ter o controle da relação de vocês com alguém. Caso contrário, aqui de modo geral, existe a necessidade de ter o controle da situação para ter uma direção, para onde essa relação vai se direcionar aqui. Mas pode existir ainda dúvidas, talvez, de uma das partes ou de ambas as partes aqui, e isso gerar um certo conflito interno. Então, se forem da parte de vocês essa indecisão, é necessário vocês avaliarem o que vocês querem, qual a direção que vocês querem que a relação chegue, né? Qual o objetivo para você, e também ter que buscar o equilíbrio interior, porque pode existir um certo conflito interno. Então o carro mostra que há possibilidade de haver avanço, só que tem que existir esse controle, não um controle excessivo, mas um controle de saber exatamente para onde vai a relação. Pode ser o caso também de algum de vocês estarem lidando com a relação à distância e necessitar de uma viagem para que haja o avanço da relação. E nesse caso também há a possibilidade de haver essa viagem, principalmente se vocês moram, cada um mora num lugar que não é tão longe e que dá para ir de carro, por exemplo, ou um meio de transporte que proporcione uma viagem curta, pode ser carro ou ônibus, por exemplo. Então, há a possibilidade no futuro próximo, eu considero o futuro próximo 15 dias, mais ou menos, de haver esse deslocamento, essa viagem para se encontrar aqui e a relação se desenvolver, ter um avanço. Nos temores tem o imperador, outro arcano maior. Saiu o imperador e a imperatriz, que é um casal. Então eu vejo que existe forte influência dos pais, seja de vocês ou da outra pessoa, da pessoa que vocês estão lidando. A mãe principalmente está influenciando a situação, mas o imperador também remete à figura paterna e saiu nos temores. Então, alguns de vocês podem ter receios acerca do pai aqui, seja a figura paterna que também influenciar muito a situação de uma forma negativa. Se não for o pai, pode ser uma figura masculina que remeta à autoridade, seja um avô, um tio, um padrasto, o sogro, o sogro seria o pai, mas ou então até um chefe, mas eu vejo o chefe muito menos. Como sai o casal aqui, a imperatriz e o imperador, vejo que podem ser os pais, está muito forte os pais influenciando diretamente a vida amorosa de vocês. E além do fato de haver temores acerca de uma figura paterna aqui, também pode existir a possibilidade, como eu vejo também a tendência de um triângulo aqui, pode existir a possibilidade de alguns de vocês estarem lidando com ou uma mulher casada ou um homem casado, já que saiu o casal aqui, a imperatriz e o imperador. Para quem já desconfiava, essa seria a confirmação. E há temores acerca dessa pessoa
também a respeito dessa pessoa querer o controle total da situação, de querer, por conta da necessidade de controle, de querer que a situação se desenvolva da forma como ele ou ela quer. Então pode existir muitos temores acerca disso. Num ambiente que também é a energia da outra pessoa, para quem está lidando com alguém, tem o 9 de espadas. Veja aqui que no ambiente as circunstâncias que vocês estão lidando no momento atual podem estar causando muitas preocupações, muita ansiedade. Se vocês não estão muito preocupados, ansiosos acerca da situação, vejo que para quem está lidando com alguém, essa pessoa está muito angustiada no momento atual acerca da relação de vocês, das situações que estão acontecendo no momento atual, e há muita ansiedade. Também pode existir, quem está lidando com alguém à distância, vejo que a ansiedade é principalmente a respeito de viagem e em relação à distância física mesmo. Essa pessoa pode estar muito ansiosa em fazer essa viagem e por isso há essas preocupações excessivas. Para quem não está lidando com uma pessoa que mora à distância, vejo também essa pessoa angustiada por conta de uma situação. Pode ser até que envolva os pais e que isso está influenciando diretamente a vida amorosa aqui de vocês. Mas vejo aqui muitas preocupações e muitos medos também. O 9 de espadas remete a alguém que está realmente angustiado com alguma coisa. Inclusive pode ser até querendo buscar a solução para um determinado problema aqui. No emocional tem o 7 de paus. Vejo que vocês podem estar se sentindo muito na defensiva acerca da situação. Apesar de haver atração, muita atração aqui em relação à pessoa, vejo que vocês estão muito na defensiva também. Pode existir muitos obstáculos também, por isso que vocês estão adotando esse comportamento. Obstáculos, pessoas se opondo, que eu também vejo influência aqui de terceiras pessoas na situação, e tudo isso está fazendo com que vocês se sintam ameaçados, na defensiva. Alguns podem estar na defensiva e outros podem estar determinados a querer superar esses obstáculos, ou pessoas que estiverem no caminho se opondo à relação de vocês com alguém. E na conclusão tem o 5 de ouros. Realmente existe aqui uma dificuldade acerca... Eu vejo aqui que uma das partes pode estar muito segura na situação, e isso vem muito, como eu falei, existe uma dificuldade em tomar atitude, em ter autoconfiança. Então, alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem baixa autoestima, por isso tem essa insegurança muito forte. Se não é outra pessoa, se são vocês, existe a necessidade de vocês trabalharem nisso. Como eu já falei aqui, buscando cuidar mais de si, da própria aparência, desenvolvendo as características próprias de vocês, que a Imperatriz tem muita afinidade com o signo de vocês, já que tem o símbolo da Vênus aqui, o planeta Vênus. Então, buscar desenvolver esse lado mais sociável, mais sedutor do signo de Libra. Desenvolver também a comunicação, para quem tem dificuldade na comunicação. Mas o 5 de ouros, além de falar da insegurança, também pode existir uma certa dificuldade aqui financeira. Uma das partes está passando por problemas econômicos, e isso também afetar a relação de vocês com essa pessoa.
causar desafios aqui, principalmente quem está lidando com alguém à distância. Então, pode ser que no momento atual essa pessoa não tenha recursos para fazer essa viagem. Desculpe. 5 de ouros indica isso. Ou vocês não têm. Então, isso pode estar afetando muito a situação no momento atual. Se são vocês que estão passando por essas dificuldades financeiras, vejo que, como tem a estrela aqui, pede para que vocês mantenham a esperança, porque provavelmente vai aparecer uma solução. E eu vejo que o 5 de ouros também pode estar indicando uma dificuldade em pedir ajuda, mesmo que esteja passando por essa dificuldade financeira, ou até a respeito de insegurança também. Existe uma dificuldade ou de pedir ajuda ou de falar a respeito disso. E vem muito do orgulho, já que tem a força aqui como obstáculo. Então, se são vocês precisam trabalhar nessas características, nessas coisas que eu falei. Se for a outra pessoa, vocês precisam tentar compreender, porque realmente eu vejo mais essa questão sendo da outra pessoa, porque tem o 9 de espadas aqui. Então, provavelmente essa pessoa está muito ansiosa e preocupada a respeito dessas questões aqui, de não ter recursos, não ter dinheiro suficiente, não ter estabilidade para oferecer num relacionamento. É isso que eu vejo principalmente, além do fato de haver influência de terceiras pessoas também, principalmente pessoas que se opõem à situação. Por isso existe a necessidade de vocês terem controle da situação aqui, terem autoconfiança, e porque provavelmente vocês serão guiados para uma solução, para superar os obstáculos aqui, já que existe muito forte também a proteção espiritual. A estrela saiu como centro de atenção. Então se mantenham positivos, porque pode existir também uma tendência de vocês acabarem ficando com a energia baixa, além do fato da insegurança também, até perder um pouco a fé, a esperança por conta das dificuldades. Então, o que vocês precisam focar principalmente é manter a energia elevada, se manter positivos na situação, porque a possibilidade de vocês conseguirem superar esses desafios, se vocês se mantiverem com a energia em alta e autoconfiantes, é muito grande. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima previsão.